O voto de Luiz Fux pode salvar Bolsonaro e eu vou te explicar como nesse vídeo. Acabaram os inquéritos abertos por Alexandre de Moraes. E ele estará numa posição de muito maior fraqueza. O que nós queremos é virar a página. A anistia ampla, geral e restrita é a única maneira de nós conseguirmos pacificar o Brasil. Eu estou me adiantando para dizer que é o que ocorreu. Anular esse processo, acabar com todos os inquéritos e processar os responsáveis por pelo menos abuso de autoridade. Segredo guardado a 7 chaves por Alcolumbre pode ser revelado hoje pelo careca do INSS. É isso mesmo. O senador Davi Alcolumbre tem sido extremamente pressionado para revelar quais gabinetes de senadores o careca do INSS visitou nos últimos anos. Alcolumbre, entretanto, mantém a decisão de seu antecessor Rodrigo Pacheco, que decretou sigilo de 100 anos na lista de gabinetes visitados pelo empresário, tido como principal operador da farra do INSS. Há 2 semanas, em encontro com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, Alcolumbre reiterou sua negativa em abrir os dados. Hoje, o careca do INSS estará prestando depoimento na CPMI e fatalmente serão feitas perguntas sobre o assunto. Planalto e STF sinalizam ao Senado aceitar a anistia light. É isso mesmo. Palácio do Planalto e uma ala do STF sinalizam à cúpula do Congresso Nacional que aceitam a anistia light, que vem sendo debatida no Senado. Essa anistia light se diferenciaria da que vem sendo discutida na Câmara por não impor um perdão judicial, como deseja os bolsonaristas, mas ela propõe uma mudança em tipos penais para reduzir pena dos condenados. A proposta prevê penas menores para quem comete ato contra a democracia influenciado por multidão e pena aumentada para quem lidera atos antidemocráticos. Na prática, ela teria impacto reduzido nas penas de Jair Bolsonaro e demais condenados na semana passada, mas alteraria apenas a situação dos julgados pelos atos do 8 de janeiro. Meus amigos, se me decretar para a eternidade o exílio fosse a solução do problema, eu até toparia. No entanto, isso que querem fazer de redução de pena ou anistia light apenas para o pessoal que esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, isso não irá resolver o problema. A perseguição do Alexandre de Moraes irá continuar. Ele abriu vários inquéritos, por exemplo, a BIM paralela contra o Alexandre Ramagem e contra o Carlos Bolsonaro. Ou mesmo, por exemplo, se a gente pegar o exemplo aqui da juíza Ludmila Lins Grilo, não tem conexão nenhuma com o 8 de janeiro, mas ela teve que sair do país e teve até os seus proventos congelados por conta do Alexandre de Moraes. Se nós fizermos uma anistia nos moldes em que estamos querendo propor, estamos colocando na mesa sobre fatos, porque é disso que se trata uma anistia, e não sobre pessoas, porque senão seria privilégio, tendo início em 2019, que conta como marco inicial a criação daquele inquérito das fake news, onde começou toda a perseguição do Alexandre de Moraes, se estendendo até os dias atuais. Se isso for feito, acabaram os inquéritos abertos por Alexandre de Moraes. Ah, Eduardo, mas ele pode abrir um novo. Tudo bem. Mas quem garante que a distribuição vai cair nele? E ele estará numa posição de muito maior fraqueza. Sem falar que ele também não é mais o presidente do TSE, onde ele tinha facilidade de confeccionar os seus relatórios, utilizando a sua criatividade. Entendem que o jogo muda? E passamos também, de quebra, a ter uma ampla participação, não só nas redes sociais, com mais tranquilidade para falar sem censura, mas também de candidaturas para 2026. O que nós queremos é virar a página. E isso é muito mais suave do que aquilo que foi feito em 79, quando foram anistiados pessoas que jogaram bombas em aeroportos, sequestraram autoridades, sequestraram aviões e chegaram até a matar autoridades estrangeiras no Brasil. Então, a anistia ampla, geral e restrita é a única maneira de nós conseguirmos pacificar o Brasil, virar essa página. Eu estou me adiantando para dizer que ou estamos todos juntos, ou é cada um por si. E é justamente o cada um por si que os nossos inimigos desejam. Porque divididos nós somos mais fracos. E é natural que antes de que consigamos atingir o objetivo certo, justo e correto, o diabo faça tentações no meio do caminho, para não perder poder, para utilizar essa oportunidade em outras direções que não a direção da justiça e da pacificação do Brasil. Então rejeitem
qualquer possibilidade de anistia light ou de redução de pena. Nós queremos acabar com as perseguições lideradas por Alexandre de Moraes e virar essa página do Brasil, que inclusive é um desgaste com a nossa própria base. Porque o justo seria anular esse processo, acabar com todos os inquéritos e processar os responsáveis por pelo menos abuso de autoridade, que é o que ocorreu. Você pode ver os depoimentos do Eduardo Tagliaferro, o braço direito do Alexandre de Moraes, a parte da inteligência do Alexandre de Moraes, as investigações do David Agape, as matérias do Glenn Greenwald sobre a Vaza Toga, agora o Michael Schellenberg na Vaza Toga 2, ou desses jornalistas com relação ao Twitter Files Brasil. Então não dá mais para esconder o sol com a peneira. É necessário abrir espaço para que a população fale e o interesse popular seja respeitado. Que Deus abençoe as nossas autoridades e que a anistia seja feita da maneira como ela deve ser. Ampla, geral e irrestrita sobre os fatos, iniciando-se em 2019. Um abraço, fiquem com Deus. Alexandre de Moraes ameaça mandar Bolsonaro para Papuda se o Bolsonaro não se curvar e atender à chantagem suprema. Um bom dia para você. Que você tenha uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada e abençoadoras. E a gente já tem aqui que começar a semana pedindo para Deus que tenha misericórdia do Brasil. Porque a notícia que eu vou te mostrar agora é absurda, é inacreditável. Mais uma vez, nós vemos o STF usar a imprensa como um garoto de recados para enviar uma mensagem muito clara, em alto e bom som, para fazer uma chantagem contra Bolsonaro. Eu vou te mostrar que mensagem que foi essa e também como que ela foi planejada para causar o máximo de impacto contra Bolsonaro neste exato momento. Você vai entender lá no final por que os ministros do STF resolveram fazer isso justamente agora. Bora então aqui para a coluna do Igor Gadelha no portal Metrópolis. Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para a Papuda. Hã? Gente, sim, é isso que vocês estão vendo. É uma ameaça clara, direta e sem rodeios, com destino certo, Bolsonaro. Vem aqui comigo. Aguardado por bolsonaristas, o eventual anúncio de novas sanções contra autoridades brasileiras ou seus familiares pelo governo Trump complicará ainda mais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Segundo aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra autoridades brasileiras, certamente o magistrado enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão. E mais uma vez nós estamos vendo o quê? Ministros do STF decidindo não com base nos fatos, não com base na Constituição e nas leis, não, com base em política, em sentimentos, convicções pessoais ou pior de tudo, com base em vingança e retaliação. Porque, em última análise, é isso que está acontecendo aqui. O Moraes está dizendo que se Trump aplicar novas sanções aos ministros do STF, ele está preocupado aqui especialmente com a esposa, com o escritório da advocacia da esposa. Se as sanções vierem, Alexandre de Moraes está dizendo que ele vai retaliar Bolsonaro, que vai puni-lo com uma passagem só de ida para a Papuda, um presídio, impondo para ele uma humilhação e um sofrimento máximos. Vamos lembrar que nenhum ex-presidente preso até hoje, como Lula ou Temer, foram para presídios, todos foram para celas especiais da Polícia Federal, o que tem gente que defende que é o correto por questões de segurança. Mas sem dúvida alguma é o correto por questões de isonomia, de igualdade de tratamento, para que a STF não haja mais uma vez com dois pesos e duas medidas quando olha para a esquerda e para a direita. Vamos lembrar, gente, que até o Collor, quando foi preso recentemente por conta da Lava Jato, ele acabou indo para uma prisão domiciliar. O argumento ainda da segurança vai assim, ó. Imagina você colocar um ex-presidente como Bolsonaro, que é odiado pelo crime organizado diferente de Lula, junto com presos comuns em um presídio como a Papuda, hein? Seria uma verdadeira sentença de morte para o Bolsonaro. Diferente do Lula, né? Lula ia ser herói, ia ser carregado nos ombros, ia ter festa pro Lula todo dia lá na Papuda. Agora, essa notícia que eu te mostrei, além do mais, é uma prova de como o Moraes e os ministros da primeira turma, eles não tinham isenção alguma para julgar Bolsonaro. Como que a gente aceita ainda que saia na imprensa, gente, de forma naturalizada, dessa forma, que o juiz é tão hostil ao inimigo, ao réu, trata o réu como inimigo, que vai retaliar esse réu se acontecer algo que afete a vida dos seus julgadores? Eu já vou te mostrar o que eu prometi.
Eu vou te mostrar agora por que os ministros fizeram isso justamente agora contra o Bolsonaro. Mas olha, se você fica tão revoltado quanto eu de ver a imprensa servindo de garoto de recados aos ministros do STF dessa forma, eu quero te convidar para fazer como eu e se informar pela Gazeta do Povo. Porque na Gazeta é diferente, não tem passação de pano para o STF nem para o Lula. E a Gazeta, ela patrocina o nosso canal, propiciando a você vídeos como esse. E ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura, que nesse mês é uma chamada para o 7 de setembro. Por isso são apenas R$ 7,00 por mês, nos 9 primeiros meses, e você cancela quando quiser. Mas eu tenho certeza de que você não vai querer cancelar. Esse aqui é a assinatura patriótica, é um lembrete da nossa independência e do quanto a gente precisa ficar independente como o Brasil em relação à tirania e à opressão. Então assina aí com essa assinatura patriótica do 7/9, do 7 de setembro. É muito pouco, gente, é muito pouco mesmo para a gente ter acesso à melhor informação e ainda apoiar o trabalho de um jornal que vive das assinaturas, porque não aceita receber R$1 do governo, nem ser capacho dos ministros do STF. Acesse agora então, gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar esse QR Code aqui que você vê na tela, ou então clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá dentro. E, aliás, nós nos vemos lá agora mesmo, porque eu vou mostrar para você o que eu prometi para vocês agora. Essa ameaça, essa chantagem do Moraes à imprensa foi planejada para ter o máximo de impacto psicológico em Bolsonaro, porque ele está nesse exato momento passando por problemas graves de saúde. Olha só o que noticiou exatamente a Gazeta do Povo aí, ó. Bolsonaro deixa o hospital com diagnóstico de anemia após exames e remoção de lesões. Bolsonaro foi diagnosticado com anemia por deficiência de ferro, com resquícios de pneumonia recente e foram removidas lesões na pele. E a situação de saúde dele pode piorar devido ao estresse. O médico do Bolsonaro, ele foi claro. Ele disse que Bolsonaro está bastante fragilizado, essas foram as palavras. Imagina você estar aí nessas condições de saúde, consequências diretas da facada que ele recebeu lá em 2018 e ver aí uma ameaça grave dessas direto de um ministro do STF na imprensa, dizendo que vai mandar você para Papuda. E ele pode imaginar o pior, se eu for para Papuda eu vou morrer naquelas condições. E gente, ele não controla o Trump. O Trump vai fazer o que o Trump quiser. Se o Trump quiser sancionar, ele vai sancionar. Não é como se Bolsonaro controlasse o presidente americano. O presidente americano não é títere de ninguém. Não, eles são apenas aliados. Então o que a gente tem? Um STF político chantageando o Bolsonaro com problemas de saúde, apertando o dedo na ferida do Bolsonaro para constrangê-lo, para esmagá-lo, para forçá-lo a agir e proteger os seus próprios algozes. Ou seja, as pessoas estão fazendo o Bolsonaro sofrer, estão pressionando mais ele, nos proteja. Lembra ou não lembra uma verdadeira tortura? Me diz aí o que você acha nos comentários e não esquece, assina já a Gazeta aí, não deixa para depois. O voto de Luiz Fux pode salvar Bolsonaro e eu vou te explicar como nesse vídeo. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do dia, eu vou responder uma das perguntas que eu mais tenho recebido aqui no canal desde que o Bolsonaro foi condenado a uma pena absolutamente injusta de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. E a questão é, o voto do Fux pode mudar alguma coisa? O voto do Fux cria alguma saída, alguma solução para o caso Bolsonaro? Como que esse voto ajuda o Bolsonaro, hein? Bora lá então, pessoal, porque hoje eu vou mostrar para vocês como apenas um voto divergente é extremamente importante em um julgamento de cartas marcadas e uma verdadeira farsa jurídica como foi esse julgamento do Bolsonaro. Acompanhe então aqui comigo o que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Como o voto de Fux pode fornecer uma saída para reverter a condenação do Bolsonaro no STF. Aqui, gente, a saída que o voto do Fux oferece tem dois aspectos, um jurídico e um político, os dois conjugados. O jurídico é o fato de que o Fux reconheceu várias nulidades no processo contra o Bolsonaro. Pensa aqui comigo o seguinte, é como se um processo ou julgamento ele fosse uma construção com um pilar, uma viga e uma coluna de sustentação central, tá? Um pilar, uma viga central. E essa viga central se chama validade do processo. Quando essa validade é atingida, ou seja, quando o processo é nulo,
cai essa viga e cai todo o processo. Tudo vai por água abaixo. Tudo derrete, tudo é destruído, não fica pedra sobre pedra. E o Fux apontou 3 nulidades. Cada uma delas já suficiente para desabar esse pilar e desabar todo o processo. Então o Fux reconheceu várias nulidades no processo e ao reconhecer essas nulidades, ele plantou uma sementinha que pode crescer e desabrochar lá no futuro se, e aqui entra o elemento político que precisa ser conjugado com o jurídico, se o cenário político for favorável, com uma vitória da direita para presidente e com uma vitória da direita no Senado Federal em 2026. Olha aqui o raciocínio que está perfeitamente correto que foi exposto nessa coluna. Isso porque, com a atual composição do Supremo, dificilmente alguma dessas nulidades seria aprovada no plenário ou na turma, assim como os embargos que a defesa vai apresentar nos próximos meses. Mas caberá ao próximo presidente nomear pelo menos três novos ministros do STF. Se for um aliado do Bolsonaro, tudo muda. Um dos instrumentos previstos no regramento da Corte para casos de processos já decididos no tribunal é a tal da revisão criminal. Isso existe para todo o processo, gente. Em qualquer instância, em qualquer julgamento, existe essa figura da revisão criminal. Você revisar um julgamento já feito. Aplicada quando surge um fato novo ou se constata uma violação à norma legal, como, por exemplo, se há uma condenação por furto, mas se conclui que, na verdade, se tratou de uma invasão a domicílio. Ou seja, olha aqui, presta atenção, quando existe uma violação à norma legal, que foi exatamente o que o Fux disse que existe, decretando aí nulidades no julgamento. Nesse caso, de acordo com o regimento interno do Supremo, a decisão caberia ao plenário, que hoje tem uma maioria contra Bolsonaro. Vocês entenderam, pessoal? A vitória de um presidente de direita em 2026 é importante não só para tirar Lula e o PT do governo, era importante porque o próximo presidente ele vai simplesmente indicar três novos ministros do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do Fux em 28, Carmen Lúcia em 29 e Gilmar Mendes em 2030, mudando a composição da corte por décadas. E é essencial que os 3 próximos ministros, que vão ficar décadas lá, sejam juristas de verdade, comprometidos com a honestidade, com a técnica e não com a política. Comprometidos com a aplicação técnica da letra da lei e da Constituição e não com as suas vontades pessoais, fontes, vozes na minha cabeça ou ainda com convicções e conchavos políticos. Esses 3 ministros, junto com André Mendonça e Nunes Marques, eles podem formar uma nova maioria para reverter completamente a condenação do Bolsonaro. E mais, todas as condenações dos réus do 8 de janeiro. E o voto do Fux permite isso, porque ele reconheceu nulidades. Ele reconheceu que o processo inteiro é nulo, de pleno direito. Ou seja, ele derrubou aquela coluna central, aquela viga central que sustenta o processo. E se mais gente concordar com ele, tudo vai para baixo. Tudo é destruído. E juízes podem reconhecer nulidades de ofício, ou seja, por iniciativa própria, a qualquer tempo. Então, gente, essa nova maioria do STF ela pode olhar para trás e dizer, olha, tudo isso aqui era nulo, as coisas não se sustentam. Olha só aqui, ó. Nesse cenário, junto com o Cássio e Mendonça, seriam ao menos 5 magistrados alinhados à direita. Assim, bastaria o voto de algum outro ministro de posição mais volátil para formar a maioria e reverter o processo. Uma mudança de entendimento da corte também poderia ocorrer por forte pressão política. Se o PL ou a direita conseguirem a maioria das vagas em disputa no Senado no ano que vem, o impeachment, hoje impossível, passa a ser uma alternativa viável. Ou seja, a gente é assim esperança. E a gente nem precisa esperar até 2030 para essa nova composição do Supremo acontecer. A gente pode ter uma mudança já em 2027 se a gente tiver a maioria do Senado que avance o impeachment constitucional de ministro do Supremo. Porque só isso pode fazer com que os ventos da política, os ventos de Brasília mudem no tribunal e conduzam as naus aí em novas direções. A Malu Gaspar, ela foi certeira aqui nesse ponto aqui, ó. Por ora, nenhuma dessas condições está posta. Mas não faltam precedentes de guinadas do Supremo em outros julgamentos relevantes. Agora eu quero ver a sua opinião. Você acha possível a anulação da condenação do Bolsonaro no futuro? Me conta aí a sua opinião nos comentários, curte a nossa análise, se inscreve aqui no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nada por aqui e você é convidado também a se tornar um membro do canal. Se você virar um membro, você vai receber análises exclusivas, vai ter prioridade nas respostas aos seus comentários e ainda por cima vai apoiar de forma mais intensa e próxima o nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que você tenha um domingo abençoado e abençoador.
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.